muito preocupante do Santa. O alerta vermelho já está acesíssimo. Por sorte, as equipes lá do grupo 4 ainda estão mais empatando que ganhando, mas a situação está ficando cada vez mais preocupante para o Santa. Sobre o jogo, bem, a transmissão não deixou a gente acompanhar o jogo tão tranquilamente assim, então acho que toda análise que a gente fizer vai ser um pouquinho prejudicada, mas hoje, como a gente até já falou um pouquinho antes do programa começar, a transmissão até ajudou em relação ao que foram as últimas partidas. Não foi uma transmissão perfeita, mas em relação às últimas já foi bem melhor, deu para assistir uma parte razoável do jogo de uma maneira um pouco mais estável. Então dá para ter uma ideia do que foi o Santa Cruz em campo, uma coisa que antes a gente não tinha conseguido ver propriamente dito ainda, só escutar rádio e, claro, assistir quem tinha ido para o jogo contra o Asa e conseguir entrar também, porque o Santa Cruz também não ajudou quando a situação foi de um jogo no Recife. Mas enfim, sobre a partida. Santa Cruz e Juazeirense fizeram um primeiro tempo muito disputado, muito travado, talvez. O Santa Cruz até apresentou algum nível de organização, mas o time sofria muito no último terço. Ali o cruzamento, o último passe, a finalização, sempre dava algum erro na hora do último passe. O time tinha muita dificuldade quando chegava realmente no último terço de campo, mas até ali a criação do time no meio de campo era uma criação aceitável, a marcação do time era uma marcação aceitável, o time conseguia se impor, conseguia. Não estava com a defesa tão bem imposta assim, mas também não estava dando tantos espaços como a gente já viu o Santa Cruz fazendo em outros momentos da temporada. Então o time parecia estável, mas com dificuldades ofensivas nesse primeiro tempo. Que foi um primeiro tempo, no fim, sem tanta coisa, sem tantos lances, sem tanto perigo real. Quando chega na segunda etapa, parecia que a Juazeirense ia conseguir crescer, ia conseguir dar uma equilibrada grande no jogo, conseguir ter uma presença ofensiva maior, mas aí o Santa Cruz, Leston Júnior acertou em duas mudanças, ele colocou o Rafael Macena no lugar do Rafael Furtado e colocou o Matheus Anderson no lugar do Mateuzinho, e com isso o Santa Cruz ganhou o ataque. O Santa Cruz começou a fazer muita pressão ofensiva, o Santa Cruz passou a ser um time muito presente no último terço, o Santa Cruz realmente cresceu. O Santa Cruz realmente parecia que ele estava conseguindo ter o domínio do ataque no jogo. Todo mundo conseguiu ver um Santa Cruz se impondo ofensivamente. O Santa Cruz que dava poucos espaços para contra-ataque da Juazeirense. O Santa Cruz que lá na frente conseguia segurar a bola bem. Rafael Macena parecendo muito bem, disputando bola, ganhando bola da defesa, fazendo pivô, puxando marcação. Parecia realmente, desde ali foi com cerca de 10, 12 minutos, essas substituições, dali em diante, pareceu que Santa Cruz ia tomar o domínio do jogo e abrir 2, talvez 3-0, porque o Santa Cruz realmente se impôs. Mas aí, quando começou a gente falar dos lances decisivos, Santa Cruz chegava lá na frente, perdia um lance, Santa Cruz chegava lá na frente, a finalização saía machucada. No fim, mesmo com todo esse domínio lá na frente, lances de perigo até teve, mas nenhum que desse tanto trabalho assim para Rodrigo Calaça, por exemplo. Só consigo lembrar de um chute alto de Tarcísio que ele teve que subir, que eu até fiquei em dúvida se Calaça chegou a trabalhar ou não, se passou realmente muito perto dele. Mas mesmo com todo esse domínio, Santa Cruz no fim também não conseguiu transformar a grande pressão ofensiva que teve em grandes oportunidades reais, claras, evidentes de gol. O Santa Cruz realmente não estava dando muito espaço para contra-ataque. Teve ali um outro lance da Juazeirense, teve um momento, claro, que com toda essa pressão sobrava uma oportunidade, é natural, mas em uma dessas, a Juazeirense provou que ela era muito mais efetiva que o Santa Cruz quando chegava no ataque. 47 do segundo tempo, já com acréscimos, já com o Leston tendo feito todas as mudanças, já com também o Barbosinha, treinador da Juazeirense, também tendo feito todas as mudanças. Já era um jogo que parecia muito mais destinado para talvez em uma bola o Santa Cruz conseguir chegar num gol ou terminar no 0-0. Ninguém do Santa Cruz parecia mais estar pensando na possibilidade de perder aquele jogo. Talvez justamente nessa confiança o time tenha subido demais em alguma jogada, deixado ali um espaço muito bem aproveitado pela Juazeirense, que no contra-ataque pela direita fez o único gol do jogo, matou e
pode ter realmente matado mesmo, não só no jogo, mas no campeonato, porque deu uma complicada grande na tabela do Santa, esse golzinho ali aos 47 do segundo tempo. E depois também já não tinha mais o que fazer, teve mais um minuto e meio de jogo, era só realmente esperar para ouvir o apito e sair de campo com mais essa derrota para o Santa. Lucas, eu vou dizer uma coisa. Eu vim aqui preparado para fazer a pergunta, não nem para responder, sabe? Eu queria fazer uma pergunta. E a pergunta é o que é que o Santa Cruz vai esperar para demitir Leston? O que é que está faltando? Está faltando acontecer o quê? Eu não estou entendendo. Eu confesso que não estou entendendo. Não estou entendendo o motivo desse prestígio de Leston. Né? No Santa Cruz, engraçado, Vitor falou aí agora há pouco, assim, essa coisa de complicar o campeonato, que a situação ficou difícil, coisa e tal. Pode parecer um exagero de Vitor, porque faltam muitos jogos, tá? Mas o problema não é a quantidade de jogos. O problema é postura, né? O problema é um time que desaprendeu a atacar e um time que não defende, né? Então, para um time desse, para um time que hoje nem foi o caso, porque até que teve a postura, até que foi para cima, até que criou, enfim. Mas um time que nos dois primeiros jogos foi muito apático, né? Muito preso, muito, sabe, sem gana, né? Sem enxergar ali a bola, né? Como o prato de comida, como a gente diz. Para um time desse, pode ter 200 jogos. 200 jogos não é grande coisa, né? A gente vê um time que não evolui. Se você pegar, se você assistir, como eu assisti, o primeiro jogo do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, né, contra o Caruaru City, e você pega o Santa Cruz nessa Série D, pelo que apresentou até agora, não houve evolução. Pelo contrário, o negócio parece que desandou um pouquinho. Porque antes você tinha, e eu cansei de dizer isso aqui, um time muito frágil defensivamente, mas que, quando fazia a opção de propor o jogo, ele, de certo modo, conseguia, mesmo que deixando o sistema defensivo exposto. Mas ele conseguia, sabe, criar, quando decidia propor o jogo. E, no entanto, esse time não consegue. Esse time continua tendo as mesmas deficiências do seu sistema defensivo, mas ele não consegue mais criar, né? Hoje, se a gente analisar especificamente o jogo de hoje, até que criou alguma coisa, mas o ataque do Santa Cruz, no sentido de decidir jogada, transformar uma grande chance em gol, esse ataque ele é nulo. Ele desaprendeu a fazer isso. Vamos lá. O Santa Cruz tem 3 jogos nesta Série D, até o momento. Né? O Santa Cruz tem 1 ponto. 1 ponto em 3 jogos. O Santa Cruz marcou 1 gol em 3 jogos. O Santa Cruz tomou 3 gols em 3 jogos. Se o Santa Cruz tomou 3 gols em 3 jogos, significa, se a gente for fazer a média, que é 1 gol sofrido por jogo. O que isso significa? Significa que, se o Santa Cruz quiser ganhar o jogo, tem que fazer 2, porque um vai tomar. Não é assim, claro, porque vai ter jogo que você não tomou nenhum, vai ter jogo que você tomou 2, né? Mas eu estou falando uma média, né? A gente está falando uma situação hipotética. Significa que, se o Santa Cruz tem uma média de 1 gol sofrido por partida, para você ganhar já tem que fazer 2. Porque senão, no mínimo, você vai lutar para arrumar um empate. Acontece que esse time, que se quiser ganhar o jogo, tem que fazer 2, porque está tomando 1 gol por jogo, esse time não tem média nem de meio gol por jogo. É 0,33. Né? É 1 gol para dividir por 3. Então, é muito pouco.